Olá, boa tarde para você que nos assiste agora comigo aqui no Jornalismo. Nós estamos ao vivo, são 15 horas e 20 minutos pelo horário de Brasília. Eu sou o Kleber Werneck e a partir de agora você confere comigo o que é notícia no Brasil e no mundo, nesta edição da tarde do Redação Hit. E olha só, nós vamos falar, né? Vamos começar falando do incêndio no shopping 25 de março, que fica ali no Brás, no centro de São Paulo. A gente acompanhou de perto toda a movimentação desde ontem, a gente tem acompanhado de perto. E os bombeiros agora estão trabalhando no rescaldo. Ao todo, foram cerca de 15 horas para apagar todas as chamas e comerciantes e funcionários viveram momentos de tensão. Vamos ver aí na reportagem. A estimativa é que cerca de 200 lojas foram atingidas pelo incêndio no Shopping 25, em São Paulo, nesta quarta-feira. Durante a madrugada, os bombeiros trabalharam para extinguir pequenos focos de fogo. Nesta manhã, começaram a fase de rescaldo, mais de 25 horas depois do início das chamas. Cerca de 20 agentes ainda trabalhavam no local, com auxílio de 11 viaturas. O incêndio, que começou no térreo do shopping, se espalhou pelos mais de 18 mil metros quadrados do espaço. Imagens gravadas por lojistas mostraram o tumulto de funcionários no início do incêndio, antes da chegada dos bombeiros, para tentar evitar que o fogo se alastrasse. Com uma mangueira, eles tentavam apagar as chamas. O box, onde o incêndio teria iniciado, estava trancado, e vários funcionários tentavam arrombar a porta de aço do box com chutes, mas não conseguiram. Uma mulher, socorrida durante o incêndio, relatou que viveu momentos de pânico com a fumaça dominando todo o prédio. Ela trabalhava em uma das lojas e tentou deixar o lugar, mas disse que já estava tudo escuro e não conseguia chegar até a escada. Com isso, tentou as saídas que dão acesso para o shopping vizinho, mas estavam todas trancadas. A jovem conseguiu fugir dos efeitos do fogo e, ao sair, desmaiou na calçada. Ela foi resgatada por um casal, que a encaminhou para o hospital do Tatuapé, na zona leste da cidade. A funcionária falou que estava passando mal lá dentro, por ter inalado muita fumaça, e acabou desmaiando quando conseguiu sair do shopping. Ao todo, 3 pessoas inalaram fumaça e foram encaminhadas ao pronto-socorro. As causas do fogo ainda não foram esclarecidas pelas autoridades. E para falar mais sobre esse assunto, né, que atrai a atenção do país todo, nós vamos conversar agora com o Fauzi Yunes, ele que é presidente da Alobras, que é a Associação de Lojistas do Brás. Boa tarde, Fauzi. Primeiro, seja muito bem-vindo, é um grande prazer recebê-lo aqui no nosso jornal. Prazer é meu, eu estou à disposição e foi um fato muito grave aí para a gente, Kleber, eu estou à disposição aqui para vocês, tá bom? Olha, e é um assunto de utilidade pública, viu, Fauzi, já que o Brás ali, a região, atrai, né, pessoas do país todo que fazem as compras. É um lugar atrativo até pelos preços mais vantajosos e nesse momento especial em que esse movimento é maior, infelizmente acontece esse incidente. Então, primeiro, eu peço que você faça um balanço aí para a gente. Você tem uma estimativa dos prejuízos causados por esse incêndio? Olha, primeiro o que você falou é verdade, né? Essa época aqui é a época que cria muita expectativa para a gente sempre espera chegar esse fim de ano para poder começar o ano que vem já um pouquinho mais tranquilo, né? Já não foi um ano fácil e esse tipo de coisa, ele além do prejuízo financeiro direto, ele tem um prejuízo financeiro indireto que muita gente deixa de vir, né? A engrenagem para de girar, né? A gente estima aí das lojas ao entorno, o shopping em si ele não é nosso associado, tá? Eu falo das lojas de rua, o Alobras representa as lojas de rua aqui da região, né? E a gente tem em torno aí de 230 lojas mais ou menos aí no entorno do shopping. A gente estima colocar ontem e hoje, vai, esses 2 dias, esse pessoal aí deixou de faturar em torno de uns 2 milhões, somando todo mundo. Se eu levar isso aí para o bairro inteiro, com ruas fechadas, mesmo lojas abertas, como o pessoal deixou de vir ou quem estava aqui acabou de ir embora, a gente pode falar em torno de 25, 30 milhões de reais.
Você salientou bem, o prejuízo não é só do prédio ali que pegou fogo, mas de todo o entorno, já que muitas ruas ficaram bloqueadas. O trabalho dos bombeiros também exigiu que o público fosse retirado. Então, qual é a previsão para que essa situação volte ao normal? Esse incêndio, inclusive, pode prejudicar até o planejamento agora para o final do ano? Weber, primeiro eu queria de novo agradecer o trabalho dos bombeiros foi impressionante o que eles fizeram, né? Eles tinham a perspectiva de acabar com o fogo ali, controlar em 30 horas. No fim da noite ontem já estava controlado. Assim, foi um negócio muito impressionante mesmo. Hoje de manhã a gente chegou aqui com a expectativa que a rua ainda estaria fechada. Quando a gente ficou sabendo que de fato já estava controlado, a gente conseguiu falar com a prefeitura. A gente hoje tem um acesso muito bom. Coronel Marcos Vinícius, prefeito regional da Moca, né? Falei com o capitão do Corpo de Bombeiros, com o capitão da Polícia Militar. Eles falaram que já estavam prontos para poderem liberar as ruas. Então foi uma notícia muito boa para a gente, não um incêndio, claro, mas a respeito da liberação, do trabalho que foi feito, a Defesa Civil. Então, hoje de manhã, por volta das 10 horas, já liberaram a maioria das... A única rua que está uma parte fechada é bem em frente ao shopping mesmo. Agora, o comércio já voltou a funcionar, a gente já está praticamente tudo normalizado. Amanhã, creio que já esteja totalmente normalizado. Sábado, apesar do feriado, muitas lojas ainda vão abrir aqui no Brás. A maioria ainda abre. Tá, então uma boa notícia, mas um fato preocupante, né, é que esse é o segundo incêndio em menos de uma semana. Isso também tem preocupado vocês? Qual é a sua avaliação sobre esses dois casos aí tão próximos? É, o incêndio ele sempre foi uma preocupação, né? Os imóveis no Brás eles são antigos. Ah, perdão, Kleber, antes, não vai afetar o fim de ano não, tá? Você tinha me perguntado, não vai não. Né? A gente vai correr atrás aqui, o Brás já vai estar, semana que vem já está pronto para receber todo mundo novamente do jeito que estava. Voltando, com relação a nós, lojistas, a preocupação de incêndio sempre foi muito grande e desde o início desse ano, por causa do incêndio do ano passado na 25, o Ministério Público tem feito um trabalho e nos chamou para participar, junto com o Corpo de Bombeiros, a Enel, a Sabesp e a Prefeitura da Moca, né, para justamente regularizar os imóveis aqui da região. Então, dia 11 de novembro, próximo dia 11 de novembro, teremos um workshop com a presença do Ministério Público, do Corpo de Bombeiros, da Prefeitura, justamente para orientar e dar prazo para os lojistas se regularizarem. Então, a gente tem trabalhado nesse sentido desde o início do ano. Infelizmente, isso aconteceu nesse shopping, né? Mas a gente já tem trabalhado nesse sentido porque a gente se preocupa muito com a segurança também. Isso é muito importante. Esse é outro detalhe importante que você falou. Você disse aí que está tendo um termo de ajustamento de conduta. E ontem, né, foi divulgado pelo Corpo de Bombeiros que o prédio que pegou fogo não tinha o auto visto, que é o laudo de vistoria. A associação tem cobrado também os lojistas para terem, né, esse procedimento correto. Como você avalia essa falha pontual que a gente pode dizer? Kleber, eu descobri nesse tempo que eu achei que nem, a maioria não tivesse o CLCB ou o AVCB. Eu descobri durante esse ano aqui que a maioria tem sim. Né? Para mim foi até uma surpresa. Né? Mesmo os poucos que acabaram sendo notificados nesse período também já se regularizaram, ou se regularizaram. Então a gente tinha aí em torno de 60% dos lojistas já regulares e os que foram notificados também chegamos hoje quase a 80% de regularidade, né? Mas, ainda assim, os prédios são antigos, a gente tem que regularizar. A associação não pode cobrar ninguém, tá? A gente pode orientar, assim, né, como a gente tem feito, e a gente prontamente pelo Ministério Público, combinou de participar. A gente acha que é uma boa iniciativa do Ministério Público. Então, a gente está junto com eles aí justamente para deixar tudo regular para todos os lojistas aqui do bairro. Tá certo, então, e olha só, Fausto, só a sua participação aqui já mostra a preocupação, não com nós exatamente, mas com os consumidores, com esse grande público que vai sempre aí na 25 de março, como eu disse, público de todo o país. Então, eu agradeço muitíssimo a sua participação mais uma vez. Tá bom. Kleber, posso só mostrar aqui a bandeira do Brás, rapidinho, Claro, aqui, que fica à está vontade, iluminando aqui? fica à Pode? vontade. Aqui,
A bandeira do Brás, ela foi fruto do trabalho aqui em conjunto com a associação, com o Senai, os alunos do Senai que fizeram, com a vereadora Sandra Santana, né, através da prefeitura. Então, hoje a gente tem aqui o gasômetro, que iluminou São Paulo, a gente tem o trem representando a imigração, o Brás é um país, é um bairro de imigrantes. Nós temos as religiões, né, você vê o mundo inteiro brigando por aí, e no Brás o cristão, o muçulmano e o judeu, eles andam juntos. Né? Isso aqui é algo de muito orgulho para a gente, né? Então a gente até brinca que a única briga que a gente tem aqui é para ver quem paga o café. E aqui embaixo a gente tem o B da família Brás, que originou o bairro do Brás, e a bola de futebol é uma bola de futebol em formato de um novelo que representa o comércio, e o futebol que o Miller, né, o Charles Miller, ele era aqui do Brás, e a primeira partida de futebol foi jogada aqui no Brás, né? Essa bandeira desse ano, as cores das principais comunidades, libanesa, portuguesa, italiana, né, que também representam o coreano, o chinês, estão todos aqui representados, tá bom? Certo, então, muito da história aí de São Paulo retratado nessa bandeira. Mais uma vez, muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço, Kleber. E estou à disposição, tá? Qualquer coisa que vocês precisarem, pode me contatar. Um abraço a todos. Grande abraço. Olha só, a gente muda de assunto agora para falar que a Espanha ainda enfrenta as consequências das inundações. Pelo menos 95 pessoas morreram e muitas permanecem desaparecidas. Vamos ver na reportagem. As equipes de resgate prosseguiam com as buscas por vítimas das piores inundações registradas em mais de 50 anos na Espanha. Dezenas de pessoas morreram, mas o balanço ainda não é definitivo, porque há muitos desaparecidos. O rei Felipe VI alertou que a emergência meteorológica ainda não terminou. O primeiro-ministro do país, Pedro Sánchez, declarou 3 dias de luto nacional e chegou em Valência para visitar o Centro de Coordenação das Tarefas de Resgate. Mais de 1.000 militares foram mobilizados, principalmente na região mais afetada. Bombeiros, policiais e socorristas também tentam localizar eventuais sobreviventes e retirar os destroços provocados pela tempestade. O número de vítimas até o momento é o mais elevado no país desde as inundações, que deixaram 300 mortos em outubro de 1973. A Agência Estatal de Meteorologia, AEMET, declarou nesta quinta-feira alerta vermelho em Castellón, uma área na Comunidade Valenciana, ao norte das partes mais afetadas, onde recomendou que os moradores não se desloquem. Várias cidades da região receberam mais de 300 milímetros de água. O nível máximo foi registrado na pequena localidade de Chiva, com 491 milímetros, o equivalente a 1 ano de chuvas. Olha, vamos falar de saúde agora e com um alerta muito importante. Uma doença associada ao uso de cigarros eletrônicos ou vaporizadores preocupa profissionais da área. A lesão pulmonar, né, chamada EVALI, tem afetado gravemente jovens e pode ser fatal. Acompanhe. Há cerca de 2 meses, Diego Paiva dos Santos, um jovem de 20 anos, foi internado por causa de uma infecção bacteriana. Em 4 dias de tratamento, teve melhora no fígado, rins e coração, mas o pulmão não recuperou. Ele morreu após ter um infarto pulmonar. Os médicos explicaram que o jovem foi acometido pela EVALI, uma doença causada exclusivamente pelo uso do cigarro eletrônico. A mãe dele, Lia Paiva, compartilhou o raio-x do pulmão do filho nas redes sociais. Ela contou que ele fumava vape há 5 anos. Ela ainda fez um alerta para outros jovens. Na primeira imagem seria um pulmão normal, né? Todo preto, como vocês estão vendo aí. Na segunda imagem é o pulmão do Diego, branco. Ou seja, ele nem pulmão tinha de tanta infecção que ele tinha no pulmão. O pulmão dele não reagiu. O pulmão dele não reagiu por quê? Pelo uso excessivo do vape. Então, assim, quando a gente fala para vocês, não fuma vape, eu como mesmo já fumei, não fuma. Isso mata, de fato, isso mata. Então, que isso fique como um grande aprendizado. Joga isso aqui, ó, fora. O nome da doença EVALI significa lesão pulmonar associada à vaporização. Ela foi descrita pela primeira vez em 2019 nos Estados Unidos, quando pacientes jovens começaram a ser internados com falta de ar, tosse, dor no peito, náusea, vômito, diarreia, fadiga, febre e perda de peso.
Especialistas informaram que essa lesão causada pelo uso do VAP pode progredir para um dano permanente no pulmão. Como eu disse, um assunto muito importante. Então, para falar mais sobre isso, nós vamos conversar agora com um especialista. O nosso convidado é o doutor Adjaldes Moraes Júnior, ele que é cirurgião vascular. O doutor está aqui ao meu lado, eu agradeço muitíssimo aí a sua participação. Eu já começo perguntando, né, para o doutor sobre esse assunto. É uma doença nova, então eu peço que didaticamente, eu sei que é um assunto técnico, mas da forma mais simplificada possível, o senhor explique para os nossos telespectadores o que se trata, como age essa doença. Bom, EVALI é uma doença, né, que ela começou a ser identificada a partir de dispositivos, né, como os vapes, né, que são dispositivos eletrônicos que os jovens têm utilizado, né, para aspirar aquela fumaça, né, desse dispositivo. E foi descrito essa doença a partir da investigação diagnóstica dos problemas respiratórios e pulmonares que os pacientes que fazem uso dos vapes vêm apresentando, né? Então, lesões pulmonares graves, identificadas em pacientes jovens com baixo fator de risco, cujo único fator de risco seria esses dispositivos. Bom, desde 2019 essa doença vem se manifestando, né, cada vez mais presente na população, especialmente dos jovens, e isso chama a atenção nossa, né, dos médicos, em relação à preocupação com o cuidado desses pacientes. Tá certo, doutor. E eu fiz uma pesquisa, né? Como eu disse, é um assunto técnico, para poder conversar com o senhor. E um dos detalhes que me chamou a atenção nessas leituras que eu fiz é que não há um diagnóstico específico, né? Não há exames específicos. Então, como se faz para descobrir que uma pessoa está sofrendo com a EVALI? Principalmente, apesar de não existir um exame diagnóstico, existe um quadro clínico associado a um hábito, que é a utilização desses dispositivos eletrônicos, né? E você correlaciona os sintomas clínicos dos pacientes com esse hábito, que é o tabagismo ou a utilização desses dispositivos eletrônicos. E através de alguns exames complementares, a gente fecha o diagnóstico para essa doença. Tá certo. Olha só, as pesquisas também mostram que as causas desses casos mais agudos da doença estariam relacionados essas causas, aliás, estariam relacionadas a algumas substâncias que estão no cigarro eletrônico. Uma dessas substâncias seria o acetato de vitamina E e, além disso, o aromatizante. Queria que o senhor falasse sobre essas substâncias e como elas agem no organismo. Não só essas substâncias, claro, mas diversas outras substâncias que os jovens acrescentam nesses dispositivos e aspiram essa fumaça contendo essa substância, especialmente aromatizantes que são tóxicos, inclusive cancerígenos, que podem levar, né, no futuro, com o uso crônico e repetitivo desses dispositivos, a lesões pulmonares graves e levar, consequentemente, a fibrose pulmonar, enfisema pulmonar e até o câncer de pulmão. E, doutor, nosso jornal sempre aqui, principalmente nesse horário, é voltado para a família, além dos jovens, né? Muitos pais e mães também nos assistem e se preocupam com esse tema. Então, eu peço aqui, para a gente finalizar essa conversa, que o senhor faça um alerta para essas pessoas. O cigarro eletrônico, ele causa danos muito graves em pouco tempo e irreparáveis. Fala um pouco disso, por favor. Sem dúvida. Eu acho que a minha principal missão aqui é fortalecer exatamente isso que você falou, Kleber. A gravidade na utilização desses dispositivos. E, por incrível que pareça, os jovens entendem que o vapor, esse dispositivo eletrônico, não é um tabagismo, não é um tipo de tabagismo e acaba desmitificando aquela questão do cigarro. Mas, na verdade, é sim uma forma de aspirar essa fumaça tóxica para o pulmão que causa lesões crônicas e definitivas, né? Esse paciente pode, em último caso, precisar até de um transplante pulmonar ou mesmo, né, se ele caso desenvolva um câncer de pulmão, ressecção de parte desse órgão para tratar essa doença. Então, de fato, numa população muito jovem, né, você tem uma lesão muito grave e definitiva, que vai trazer consequências para a vida toda. Então fica esse alerta para os pais, né, especialmente para a população jovem, que já tem a capacidade de identificar que esse hábito não é legal, não é saudável. Tá certo, então nós acabamos de conversar com o doutor Adjaldes Moraes, ele que é cirurgião cardiovascular. Doutor, eu agradeço muitíssimo a sua participação e esse recado tão importante que pode ajudar muita gente. Muito obrigado. Obrigado, Cleber.
E olha só, a gente muda de assunto agora para falar de economia. O desemprego caiu no trimestre terminado em setembro. Segundo o IBGE, essa foi a segunda menor taxa de desocupação da série histórica, essa série que começou em 2012. Vamos ver. A taxa de desemprego no Brasil caiu para 6,4% no trimestre encerrado em setembro. De acordo com a pesquisa nacional por amostra de domicílios, é a segunda menor taxa de desocupação da série histórica da PNAD contínua, iniciada em 2012, só perdendo para o trimestre terminado em dezembro de 2013, que ficou em 6,3%. A queda foi de 0,5 ponto percentual em relação ao trimestre anterior, terminado em junho, quando a taxa era de 6,9%. No mesmo período do ano passado, a desocupação atingia 7,7% da população em idade de trabalhar. Em números absolutos, 7 milhões de pessoas estão sem emprego no país. Esse é o menor contingente desde o trimestre encerrado em janeiro de 2015. Foi um recuo de 7,2% em relação ao trimestre anterior e de 15,8% na comparação com 2023. Já os ocupados somam 103 milhões, um novo recorde da série histórica, crescendo em ambas comparações, 1,2% no trimestre e 3,2% no ano. Com isso, mais de 58% das pessoas em idade de trabalhar no Brasil estão empregadas. É o maior nível de ocupação para um trimestre encerrado em setembro. E agora é hora da gente mostrar o que viralizou na internet. Vamos ver os vídeos que são destaque nas redes sociais nesta quinta-feira? E olha só esse vídeo emocionante, né, das buscas nas enchentes na Espanha, que a gente falou agora há pouco. Os bombeiros resgataram um bebê e uma idosa. Vamos conferir. O vídeo divulgado pelo Corpo de Bombeiros mostra o resgate de um bebê e uma idosa nas enchentes na Espanha. As equipes de resgate foram de helicóptero para acessar as áreas inundadas. O bebê é carregado em segurança no colo de um bombeiro e a idosa teve que ser erguida até a aeronave dentro de uma cesta. Além deles, uma mulher e 2 cachorros também foram resgatados. A casa em que eles moravam estava completamente alagada. E os bombeiros realizaram o resgate em botes. As autoridades continuam as buscas, mas não divulgaram quantas pessoas ainda estão desaparecidas. E você já pensou em encontrar um jacaré de 2 metros bem na porta da sua casa? Pois é, imagina o susto que essa família passou. O caso aconteceu no litoral de Santa Catarina. Confere comigo essa imagem. O Corpo de Bombeiros de Tubarão, cidade do litoral de Santa Catarina, realizou uma mobilização para resgatar um jacaré do papo amarelo de 2 metros. O animal foi imobilizado com equipamentos para o Corpo de Bombeiros conseguir realizar a captura. O jacaré foi transportado e solto em uma área de mata em segurança. Segundo o especialista, o jacaré do papo amarelo é comum na região e esses animais podem ser vistos pela população ao se deslocarem de um lago ou rio para buscar outras áreas com água. E um casal compartilhou nas redes sociais o vídeo do pedido de casamento. Mas um lagarto resolveu acabar com todo o romantismo desse momento. Vamos ver. O casal Rian Vargas e Camila Ibaldo estava comemorando em uma praia o tão esperado sim, logo após o pedido de casamento, quando foram surpreendidos por um animal bem diferente. No primeiro momento, o noivo Rian grita: "É um jacaré!". Os dois se assustam e começam a rir em uma mistura de medo e nervoso. Mas logo depois, a noiva Camila reparou que o jacaré era, na verdade, um grande e gordo lagarto. Acontece que no momento da emoção e do nervosismo, ele confundiu os nomes de lagarto para jacaré, e o que deixou a situação mais engraçada ainda e com certeza inesquecível para os noivos. O registro do momento divertido viralizou na internet e já conta com quase 400 mil visualizações. Esse lagarto deveria ser convidado aí, no mínimo, para ser dama de honra, né? E olha só, vamos mudar de assunto agora para falar que a Câmara aprovou um projeto que concede isenção de impostos para os medicamentos importados. E essa aprovação foi necessária
por causa do fim de uma medida provisória que garantia o desconto. O texto segue agora para a sanção, do Senado Federal. Vamos ver. A Câmara dos Deputados aprovou um projeto que mantém a isenção de impostos para a importação de medicamentos. O projeto foi aprovado após uma medida provisória, com o mesmo conteúdo ter perdido validade na última semana, sem ter sido apreciada pelo Congresso. Com o fim do período de vigência da MP, os fármacos incluídos no tratamento de doenças raras, por exemplo, voltariam a ser taxados com uma alíquota de 60% sobre o imposto de importação. Mas o projeto apresentado pelo líder do governo na Câmara, deputado José Guimarães, permite que o Ministério da Fazenda altere as alíquotas e os valores das faixas de tributação do imposto de importação que incide sobre a importação de medicamentos destinados à importação por pessoa física. Essas operações são historicamente sujeitas a alíquota zero, majoritariamente envolvem valores acima do limite de aplicação a cidadãos desprovidos de recursos. E, sem a mudança, haveria dúvida sobre a necessidade da tributação mínima de 20% sobre o valor dos medicamentos. O projeto também alterou outras regras do Programa Mobilidade Verde e Inovação, que estabeleceu novo regime de tributação para a importação de peças para veículos. Esse conteúdo também perdeu validade após o Congresso não votar uma medida provisória. Pela mudança, montadoras e empresas habilitadas poderão importar autopeças com tributação de 2% e não mais 16%, desde que não haja produção nacional equivalente. E hoje é o segundo dia de júri popular dos assassinos confessos da vereadora Marielle Franco e também do motorista Anderson Gomes. Esse caso aconteceu em março de 2018. Ontem, todas as testemunhas e os réus prestaram depoimento e hoje será apenas para a conclusão do caso. Nós vamos acompanhar agora imagens ao vivo, direto, lá do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. A gente pode ver aí a movimentação neste momento e o promotor do caso, doutor Eduardo Martins, pediu que os jurados condenem a dupla em todos os quesitos. Ele afirmou que ambos só delataram o crime porque sabiam que seriam descobertos e também porque queriam algo em troca, como, por exemplo, a redução das penas por conta da delação premiada. O promotor também disse que o MP realizou um dos acordos mais rígidos do Brasil e espera que os réus cumpram 30 anos de pena em regime fechado. Essa é a pena máxima prevista pela legislação. Olha só, e nós preparamos agora uma reportagem com mais detalhes sobre o julgamento. Como já falamos, todas as testemunhas e também os réus já prestaram depoimentos, já foram ouvidos e a sessão continua. Vamos acompanhar então com o Anderson Nascimento, que vai trazer agora as informações detalhadas desse julgamento. O julgamento de Rony Lessa e Écio de Queiroz, acusados pelo brutal assassinato da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes, avança para o segundo dia do Tribunal do Júri do Rio de Janeiro. Ambos os ex-policiais militares respondem por duplo homicídio triplamente qualificado, além da tentativa de homicídio contra Fernanda Chaves, assessora de Marielle, única sobrevivente no ataque em março de 2018. Na primeira audiência, o depoimento de Rony Lessa causou grande comoção. Na fala, ele descreveu com frieza os detalhes da execução, admitindo o uso de uma submetralhadora para atingir Marielle. Segundo Lessa, ele teria mirado especificamente na cabeça da vereadora para garantir o desfecho fatal. A acusação sustenta que os crimes foram premeditados e meticulosamente planejados, destacando que a responsabilidade dos réus inclui todos os danos causados na emboscada. Lessa e Queiroz não apenas foram acusados de planejar e executar o assassinato de Marielle, mas também de expor a vida dos demais envolvidos no veículo. O Ministério Público defende que ambos os réus respondam integralmente pelo duplo homicídio e pela tentativa de homicídio de Fernanda Chaves, que sobreviveu, mas ficou marcada pelo trauma. As defesas de Lessa e Queiroz, por outro lado, argumentam que o ataque tinha como alvo exclusivo a vereadora, buscando, assim, atenuar as sentenças ao sugerir que Anderson e Fernanda não seriam vítimas diretas. A estratégia visa reduzir a pena dos ex-PMs,
cujas condenações podem chegar a 84 anos de prisão, caso a acusação seja plenamente acatada pelo júri. E agora é hora da gente falar de esportes aqui no Redação Hit. E quem traz as informações está aqui ao meu lado mais uma vez é o Caio Veríssimo. E a gente começa hoje falando da violência no futebol. Isso porque a Justiça decretou a prisão de membros da torcida uniformizada do Palmeiras, a Mancha Verde. Mas eles ainda não foram localizados e que, aliás, que isso sirva de exemplo, não só para torcedores do Palmeiras, mas para todas as torcidas, né, Caio? Exatamente, Kleber. Boa tarde a você, boa tarde a todos que nos acompanham. Bom, o Ministério Público solicitou a prisão de 6 integrantes da Mancha Verde, que estão envolvidos nessa confusão de domingo, mas até agora nenhum foi encontrado. A polícia iniciou a busca por 6 integrantes da Mancha Verde que tiveram as prisões decretadas após o ataque a membros da torcida organizada do Cruzeiro. O pedido de prisão feito pela Polícia Civil e o Ministério Público solicitou a captura dos homens na tarde de ontem, mas até o momento ninguém foi encontrado ou se entregou voluntariamente. Dos 17 torcedores cruzeirenses que ficaram feridos no confronto de domingo, 2 deles ainda permanecem internados em estado grave. Um torcedor morreu. As autoridades ainda analisam vídeos da briga que foram postados nas redes sociais, com o fim de identificar mais agressores envolvidos. Além dos 6 homens que tiveram a prisão solicitada, mais 2 envolvidos já foram identificados. A Federação Paulista de Futebol também informou que acatou o pedido do Ministério Público para proibir a entrada da Mancha Verde nos jogos do Palmeiras em São Paulo e que a punição não tem um prazo estipulado para encerrar. Vamos falar agora de coisa boa, Afinal, o Botafogo perdeu ontem, mas garantiu participação na final da Copa Libertadores. Aliás, mais uma final brasileira, Caio? O Peñarol, ele começou ali, ensaiou uma reação, fez um gol, a torcida começou a fazer barulho, mas não teve jeito. O Botafogo conseguiu a classificação, Kleber. Bom, mesmo enfrentando adversários tradicionais como River Plate e Peñarol, deu final brasileira mais uma vez. Vamos ver. Como previsto, o Botafogo eliminou o Peñarol, mesmo sendo derrotado pelos uruguaios por 3-1, e vai enfrentar o Atlético Mineiro na grande decisão. Com esse resultado, o predomínio brasileiro na competição se confirma mais uma vez. Essa é a 6ª final brasileira na Libertadores, sendo a 4ª nos últimos 5 anos. As primeiras finais entre brasileiros foram em 2005 e 2006. Em 2005, São Paulo foi campeão após vencer o Atlético Paranaense em jogo de ida e volta por 4-0. Em 2006, o mesmo São Paulo foi derrotado pelo Internacional, também em formato ida e volta com um placar agregado de 4-3. Então, entre 2007 e 2016, a Conmebol impôs uma regra para evitar decisões entre equipes do mesmo país, forçando o confronto entre elas em fases anteriores. Mas em 2017 a medida foi desfeita. Em 2019, o torneio passou por outra grande mudança e passou a adotar um modelo final única. Desde então, apenas times do Brasil foram campeões. Confira as últimas 5 decisões de Libertadores. Em 2019, Flamengo 2, River Plate 1. Em 2020, Palmeiras 1, Santos 0. Em 2021, Palmeiras 2, Flamengo 1. Em 2022, Flamengo 1, Atlético Paranaense 0. E em 2023, Fluminense 2, Boca Juniors 1. Mesmo só tendo campeões brasileiros nos últimos 5 anos, a Argentina continua sendo o país com mais títulos da competição, com 25 ao total. Com o troféu sendo disputado entre Botafogo e Atlético Mineiro, o Brasil vai a 24 títulos e faltará apenas um para o número ser igualado. A decisão da Libertadores de 2024 será disputada no dia 30 de novembro, no Estádio Monumental de Núñez, na Argentina. O Botafogo busca seu primeiro título do torneio, essa sendo sua primeira final. Já o Galo vai tentar o bicampeonato 11 anos depois do seu primeiro título. E além da final brasileira na Libertadores, a Copa Sul-Americana também pode ter uma final brasileira, Caio? Também pode ter, Kleber. O Cruzeiro fez a parte dele, Foi na Argentina, trouxe a vitória, agora depende do Corinthians, Vamos ver o Corinthians nessa noite. O jogo do Corinthians, que, como eu mencionei, começa a decisão nessa noite, contra o Racing da Argentina, promete ser duro para os brasileiros. Vamos ver. O jogo vale vaga na grande final da Copa Sul-Americana. O Racing tem a melhor campanha da competição e terá o apoio de sua torcida no estádio Hertz Cilindro.
Já o Corinthians vem de vitória contra o Cuiabá no Campeonato Brasileiro e deve aproveitar o momento para sair vitorioso. As equipes empataram em 2-2 no jogo de ida em Itaquera, e qualquer empate no jogo de hoje leva a disputa para as penalidades máximas. O Timão tem um desfalque, o zagueiro Kaká, que se recupera de um trauma no tórax e na cintura, mas conta com o retorno de André Ramalho, Rodrigo Garro e Yuri Alberto na equipe titular. O atacante Memphis Depay deve começar no banco de reservas. Já o Racing vem com força máxima, sem nenhum desfalque no elenco. O vencedor vai para a final e enfrenta o Cruzeiro, que venceu o Lanús por 1-0. A grande final da Sul-Americana está marcada para o dia 23 de novembro, lá no estádio Nueva Ola, no Paraguai. E mudando de esporte agora, nesse fim de semana acontece aqui em São Paulo o GP Brasil de Fórmula 1, que aliás terá uma homenagem muito especial ao nosso grande campeão, Ayrton Senna, né, Caio? Quando fala de Ayrton Senna é sempre muita emoção, né, Kleber? Verdade. Bom, a homenagem ela vai ficar por conta de Lewis Hamilton. O piloto inglês vai dar uma volta de apresentação com o carro do Ayrton Senna, o carro que ele foi campeão mundial. Vamos ver. Neste fim de semana, os principais pilotos do mundo se encontram em São Paulo para o Grande Prêmio do Brasil de Fórmula 1. Liderando a competição, Max Verstappen, que também venceu a etapa do ano passado no Brasil, é o grande favorito para estar no lugar mais alto do pódio outra vez. E dentre muita expectativa para a corrida, algumas atrações que estão marcadas para acontecer também devem chamar a atenção do público. Em memória aos 30 anos da morte de Ayrton Senna, a direção da competição preparou uma surpresa emocionante para os brasileiros e fãs do esporte. Lewis Hamilton fará uma volta de apresentação, pilotando o carro que Senna foi campeão mundial em 1990, a McLaren MP4 5B. Depois da volta, o carro ficará estacionado próximo do box para que o público possa observar a máquina que fez história com o nosso brasileiro. A programação do evento se inicia na sexta com treino livre. Já no sábado começa a disputa pela classificação e finalmente domingo os pilotos entram na pista em busca da vitória. Bom, é isso aí, Caio. Muito obrigado aí pela sua participação e às 18h30 você volta com mais notícias do esporte, combinado? Certo, Kleber. Até mais. Até mais. Bom, nós ficamos por aqui. Eu agradeço demais a sua companhia. Convido você também para voltar às 18h30, que nós vamos trazer mais notícias para você. E você que não é de São Paulo, não está nos acompanhando pela Rede TV, fique agora com a sua programação local. Ótima tarde e até mais.